Aqui está a história completa, pronta para dublagem. Somos um estúdio de dublagem. E o que você vai ouvir agora é uma daquelas histórias que a gente não esquece tão fácil. Eu juro que não fui eu quem começou essa guerra. Só quero que você entenda isso antes de qualquer coisa, porque a versão que minha família vai contar é completamente diferente. Eles vão dizer que eu fui cruel, que eu exagerei, que eu poderia ter conversado antes de tomar qualquer atitude. E talvez, se eu fosse uma pessoa diferente, se eu tivesse vivido uma vida diferente, eu teria feito isso. Talvez. Mas eu não sou essa pessoa. E a vida que eu vivi não me deixou espaço para meias palavras. Meu nome é Camila Ferreira. E essa história começa numa noite de novembro, com meu celular na mão e um texto do meu pai que parecia ter sido escrito por um advogado de divórcio. Eu estava sentada no chão do meu apartamento em Porto Alegre. Apartamento pequeno, primeiro andar, janela que dava para uma rua barulhenta. Eu tinha colocado uma festinha de luzes na janela porque o Natal estava chegando e eu precisava sentir alguma coisa que parecesse com normalidade. Tinha comprado passagem 3 semanas antes. Já estava meio que contando os dias. Sabe aquela sensação de ir fazendo uma lista mental das coisas que você vai fazer quando chegar? Eu estava nessa. Ia fazer biscoito de mel com minha mãe. Ia tomar chimarrão com meu pai de manhã, mesmo que ele ficasse quieto a maior parte do tempo. Ia contar piadas ruins pro meu irmão até ele rir de vergonha. Ia só chegar e pertencer a algum lugar por uns dias. Aí eu abri o celular. A mensagem era curta. Meu pai não é do tipo que escreve muito, mas dessa vez ele foi direto ao ponto de um jeito que até machucou pela precisão. Ele disse que seria melhor eu não ir esse ano, que a família tinha conversado e decidido que ia ser mais tranquilo sem a minha presença. Pediu que eu entendesse. Não perguntou como eu estava, não disse que sentia falta. Só aquele bloco de texto frio, com um ponto final no fim, como se fosse um comunicado de empresa. Eu li umas 3 vezes, 4, 5, procurando alguma coisa que eu tivesse interpretado errado. Não tinha. Minha mãe não mandou mensagem depois. Meu irmão Lucas também não. E esse silêncio coletivo foi mais pesado do que qualquer palavra que eles pudessem ter escrito. Eu digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei tudo. No final, mandei só uma palavra. Ok. Não tudo bem. Não entendi. Só ok. Porque era a palavra mais honesta que eu conseguia colocar ali, curta o suficiente para não trair a quantidade de coisa que estava quebrando dentro de mim. Fechei o celular, olhei para aquelas luzes piscando na janela e fiquei assim por um tempo que não sei quanto durou. Você precisa entender quem eu era antes disso tudo para entender o que aconteceu depois. Eu entrei para o exército aos 18 anos, não porque eu era patriota, não porque eu via propaganda e me emocionava. Entrei porque eu precisava ir embora. Precisava de uma estrutura de fora, porque a de dentro, a estrutura que deveria ter vindo da família, nunca funcionou direito. Meu pai é daquelas pessoas que amam pela lógica. Ele não abraça, ele avalia. Na minha formatura militar, ele olhou para o meu uniforme e perguntou se eu tinha passado a gola direito, porque estava levantando de um lado, sem parabéns, sem estou orgulhoso, só aquele olhar crítico que eu aprendi a reconhecer desde criança como a única forma de atenção que ele sabia dar. Minha mãe? Minha mãe era gentil, mas gentil do jeito errado. Ela era gentil com todo mundo, inclusive com a versão que meu pai tinha de mim, que era a de uma filha que nunca fazia nada certo. Ela nunca discordava dele, nunca. Ficava ali, perto, mas não do meu lado.
E Lucas, meu irmão mais novo, ele aprendeu cedo que era mais fácil concordar com meu pai do que argumentar. Então, ele virou uma extensão do meu pai. Educado, correto e completamente ausente quando eu precisava de um aliado. Eu fui embora para sobreviver e sobrevivi de verdade. Passaram 9 anos. 9 anos de missões, de acordar antes do sol, de aprender a sentir medo e continuar mesmo assim. Eu não vou ficar descrevendo tudo, porque não é isso que importa aqui. O que importa é que nesses 9 anos eu mandei dinheiro para casa toda vez que eles precisaram. Quando o telhado cedeu, fui eu. Quando meu pai precisou trocar o carro, fui eu. Quando minha mãe foi operada e a coparticipação do plano estourou, fui eu. Nunca fizeram escândalo por isso. Só mandavam número de conta, recebiam e mandavam um emoji de coração às vezes. Às vezes. E mesmo assim, eu continuei ligando. Todo aniversário, todo Natal, toda Páscoa. Ligava de lugares que eu não podia nem dizer o nome, de fuso horário completamente diferente, cansada, às vezes com cicatrizes ainda doendo, e ficava ali no telefone, perguntando como estava todo mundo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não era, mas eu precisava tentar. Aí chegou aquela mensagem de novembro, e alguma coisa em mim simplesmente parou de tentar. Não foi raiva imediata, foi mais uma clareza. Sabe quando você para de lutar contra uma corrente forte e simplesmente deixa ela te levar? É diferente de desistir. É mais como aceitar o que sempre foi verdade. Eu deletei a passagem, cancelei a reserva, liguei para uma pousada num lugar tranquilo na Serra Gaúcha e reservei 5 dias só para mim. E aí, 2 dias depois, enquanto eu estava organizando documentos antigos no computador, encontrei aquilo. Eu precisava de um segundo para processar, porque a memória veio aos pedaços. 5 anos atrás, meu pai me ligou numa tarde de terça. Eu estava de folga, recém-chegada de um período exaustivo, e ele disse que precisava de um favor. Disse que era burocracia, só papelada, que meu nome precisava constar num refinanciamento da casa porque o crédito dele estava comprometido. Disse: "É só sua assinatura, Camila, não muda nada para você." E eu, que tinha 25 anos e estava faminta por qualquer coisa que parecesse ele me incluindo em algo, assinei. Não li. Assino coisas de rotina no exército o tempo todo, desenvolvi uma confiança automática com papéis que não deveria ter trazido para a vida pessoal. Assinei, escaneei, mandei e não pensei mais no assunto. Mas o documento estava lá na minha pasta de e-mails antigos e dessa vez eu li. Cada linha, 2 vezes, tinha uma cláusula que meu pai provavelmente não tinha lido com atenção, ou talvez o advogado que ele contratou na época fosse descuidado, não sei, mas dizia bem claramente que em caso de inadimplência por parte do devedor principal ou de transferência voluntária, a consignatária assume o controle majoritário do imóvel até a quitação total do financiamento. Controle majoritário. 51% da propriedade. Eu fechei o laptop. Fiquei uns 10 minutos parada olhando para o nada. Abri de novo e li pela 3ª vez. Continuava lá. Liguei para uma advogada que eu conhecia de um seminário jurídico que fiz na reserva, uma especialista em direito imobiliário. Fui direta. Hipotético, eu disse. Se uma consignatária tiver cláusula de controle majoritário num contrato válido e o devedor principal entrar em inadimplência, o que ela pode fazer? Ela fez uma pausa curta, do tipo pausa de quem está sorrindo sem querer. Ela pode assumir a gestão do imóvel, solicitar auditoria, notificar formalmente. Se quiser, pode até iniciar processo de rescisão de residência, dependendo das circunstâncias.
dependendo das circunstâncias. Eu perguntei se pagamento de financiamento em atraso contava como circunstância. Ela disse que sem dúvida contava. Desliguei o telefone e sentei com aquilo por uns 3 dias antes de fazer qualquer coisa. Não queria agir no impulso. Queria ter certeza de que o que eu estava sentindo não era raiva disfarçada de justiça. Precisava saber a diferença. No 3º dia, acordei e a clareza ainda estava lá. Não tinha passado. Não era impulso, era decisão. Escrevi a carta com calma, sem gritos, sem acusações, sem história de fundo. Só os fatos, estrutura formal, linguagem legal. Informava que, com base no contrato de coassinatura vigente, eu estaria exercendo meu direito de controle majoritário sobre o imóvel localizado à Rua das Araucárias, 112, em Curitiba, que todas as comunicações deveriam ser feitas através de representação jurídica, que uma vistoria seria agendada. Mandei pelo correio. Carta registrada, com aviso de recebimento. Depois fui para a Serra Gaúcha com uma mala pequena, um livro que estava na fila de leitura há 2 anos e uma garrafa de vinho que eu tinha guardado para uma ocasião especial. Achei que aquilo qualificava. Passei 5 dias acordando sem alarme, comendo quando tinha fome, caminhando no meio do mato com frio bom e ar limpo. Não atendi o celular uma única vez. Quando liguei de volta no 5º dia, tinha 10 chamadas perdidas. Uma do Lucas, 4 da minha mãe, uma do meu pai e uma de um número que eu não conhecia, que depois eu descobri ser o advogado deles. Ouvi os recados um por um. Lucas. Camila, pelo amor de Deus, o que é isso? Pai tá pirando. Liga. Minha mãe chorando. Camila, filha, por favor, isso não é necessário. A gente pode conversar. Meu pai, silêncio por uns 3 segundos, depois só. Me liga. Não mandou please, não mandou desculpa, só aquela ordem curta, que soou exatamente igual a vida toda. O advogado deixou o recado formal. Disse que a família estava disposta a discutir alternativas. Mencionou possibilidade de recompra da minha parte. Eu liguei para o Lucas primeiro porque ele era o que eu ainda tinha alguma esperança de alcançar. Camila. Ele atendeu no primeiro toque. O que você está fazendo? Exerço um direito contratual, eu disse. Simples. Direito contratual. Você está falando sério? São o pai e a mãe da gente. Foram eles que me mandaram embora no Natal, Lucas. Isso é diferente. Por que é diferente? Silêncio. Lucas, por que é diferente? Ele ficou quieto por tempo demais. E esse silêncio me disse tudo que ele nunca ia conseguir verbalizar. Eu não preciso que você concorde, eu disse com calma. Só precisava que você tivesse dito alguma coisa quando eu precisei. Qualquer coisa. Mas tudo bem, isso aqui não é sobre você. Desliguei. Liguei para a advogada e disse que queria prosseguir com a vistoria formal do imóvel. Ela disse que ia providenciar tudo. A vistoria aconteceu numa quarta-feira. Eu mandei um engenheiro e uma gestora imobiliária, veterana como eu, que eu contratei justamente porque ela entendia o que era ser uma mulher que precisou lutar por cada centímetro de espaço. Eles foram lá, fizeram o trabalho. Me ligaram no fim da tarde. Camila, tem mais coisa do que você imagina. Tinha 2 quartos alugados, estudantes universitários, contratos informais, dinheiro em espécie, sem nota, sem recibo, sem nada. Meu pai tinha transformado o imóvel num negócio paralelo sem nunca ter me contado, sem nunca ter pedido autorização como coproprietária majoritária, sem ter declarado renda nenhuma disso, enquanto eu mandava dinheiro de campo, enquanto ele me mandava aquela mensagem de novembro. Eu não chorei. Queria ter chorado, acho. Mas não saiu.
Só aquela sensação de encaixe das peças todas, sabe? Aquela percepção de que você não estava exagerando a vida toda, que o desconforto que você sempre sentiu era real. Que você não era louca, nem exagerada, nem difícil. Você só não era conveniente. E pessoa inconveniente, eles preferem do lado de fora. Mandei uma segunda notificação, dessa vez mencionando os contratos irregulares de sublocação, pedindo documentação de toda a renda paralela gerada, informando que qualquer valor gerado pelo imóvel sem minha autorização seria considerado objeto de processo civil e dando prazo de 30 dias para regularização ou desocupação. Assinei com o nome completo e posto: Sargento de Primeira Classe, Exército Brasileiro, reformada. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou. Ela nunca liga cedo. Ela é uma pessoa de ligar depois do meio-dia, depois do café, depois de organizar os pensamentos. Quando eu vi o número dela às 8h30 da manhã, soube que ela estava desesperada. Camila, a voz dela estava rouca de choro. Mãe, me explica o que você está fazendo, porque eu não entendo. Eu respirei fundo. Você lembra quando eu voltei da missão aquela vez e liguei para contar que eu tinha passado por uma situação muito séria? Que eu precisava só falar um pouco? Silêncio. Você disse que ficava feliz que eu estava bem. E depois pediu que eu não falasse sobre isso com o pai, porque deixava ele ansioso. Camila, mãe, eu estava mal. E você me pediu para esconder, não de estranho, do meu próprio pai. Ela não disse nada por um tempo longo. Eu não tô fazendo isso por raiva. Eu disse com cuidado. Eu tô fazendo porque por 9 anos eu fui a filha que aparecia quando precisavam, assinava quando pediam, mandava dinheiro quando a conta não fechava. E quando eu queria aparecer por vontade própria, por Natal, sem nenhuma crise, só para estar com vocês, fui mandada embora por mensagem de texto. Seu pai tem os motivos dele. Quais são, mãe? Me diz um. Silêncio de novo. Exato. Eu disse baixinho. Ela desligou chorando. E eu fiquei sentada na cozinha com meu café esfriando na mão, pensando que essa foi a conversa mais honesta que eu e minha mãe já tivemos. E que ela chegou tarde demais. Os 30 dias passaram. Eles saíram sem fazer alarde, sem confronto, sem drama final. Quando minha gestora foi no último dia do prazo, o imóvel estava vazio. Não tinha nota, não tinha carta, não tinha nada. Só o risado no assoalho onde o sofá ficava. E uma foto na prateleira do corredor que eles esqueceram ou deixaram de propósito. Não sei qual dos dois. Era uma foto de quando eu tinha uns 12 anos. Estava de uniforme de escola, sorrindo daquele jeito forçado de criança que entendeu cedo que sorrir em foto é obrigação. Meu pai estava do meu lado, olhando para a câmera, não para mim. Eu peguei a foto. Fiquei olhando para ela por um tempão. Não joguei fora, guardei, porque aquela menina mereceu mais do que recebeu. E eu não ia apagar a evidência disso só para ficar mais fácil de engolir. O imóvel virou uma casa de acolhimento para mulheres militares em transição. Mulheres que voltaram de missão e não tinham para onde ir de verdade. Mulheres que conheciam aquela sensação de ser forte em todo lugar, menos dentro da própria família. A gente reformou, pintou, colocou o nome. Casa Ferreira. Não pelo sobrenome deles, pelo meu, porque era meu nome que estava no contrato. Sempre foi. Hoje eu não falo mais com meu pai. Minha mãe mandou mensagem uma vez, 3 meses depois. Disse que estava bem, que tinha ido morar com minha tia, que um dia ia entender. Eu respondi desejando que ela estivesse bem de verdade. Lucas sumiu. E de certa forma, é o que mais dói. Porque de todos eles, era ele que eu mais queria que tivesse me escolhido.
Todo Natal eu acendo uma vela na janela da casa nova, o apartamento que eu alugo agora, menor ainda, mas completamente meu. Não acendo por tradição. Acendo porque aquela menina da foto esperou muitos anos por alguma coisa que parecesse cuidado. E fui eu mesma que precisei aprender a dar isso para ela. Às vezes penso se fiz certo. Ainda penso. Não é uma dúvida que resolve. É uma dúvida que fica. Talvez fosse possível ter conversado antes. Talvez não. Talvez eles nunca fossem ouvir de outro jeito. Não sei. O que eu sei é que não me arrependo do que construí depois, da casa, das mulheres que passaram por lá, do silêncio que aprendi a habitar sem que ele me engolisse. Isso não foi uma história de vitória. Não foi uma história de derrota. Foi uma história de alguém que parou de esperar pelo amor que nunca ia chegar na forma que ela precisava e aprendeu a construir outra forma.